Então, doutor Nildo, vamos falar um pouquinho de carreira, vamos falar um pouquinho de motivação, né? O que que levou o senhor a procurar a área de fonoaudiologia? Qual foi a sua inspiração? O que que lhe moveu para procurar essa aula? Essa é uma pergunta. Obrigado, Victor, pelo convite, né? A gente está conversando sobre essa questão de carreira, falar o porquê da fonoaudiologia, né? Na verdade, eu sempre tive um sonho, quando eu era ainda adolescente. Uma era ser padre, acabei conhecendo a minha esposa e casando muito jovem, e o outro era seguir essa área da saúde mesmo, ajudar as pessoas, procurar um desenvolvimento, uma profissão onde eu pudesse me identificar e criar algo diferente que eu pudesse ajudar na qualidade de vida das pessoas. E a fonoaudiologia foi um dos pontos que me motivou a estar buscando. E como que foi esse início de carreira para o senhor? Eu comecei nessa área da fonoaudiologia, eu na verdade servi o exército, fiquei no exército quase 5 anos. Lá eu trabalhava na área da enfermagem. E quando eu dei baixa, eu resolvi sair do exército, eu era de carreira do exército, mas eu resolvi sair e fui trabalhar na área hospitalar, lá em Florianópolis. Trabalhei no hospital de caridade, enfim. Mas mesmo assim não estava me sentindo ainda dentro daquilo que eu gostaria. Em 1992, eu comecei então nessa área de reabilitação auditiva. Ainda não tinha formação de fonoaudiologia, porque a fonoaudiologia é uma ciência nova ainda no Brasil e no mundo inteiro, mas já tinha centros de treinamento. A Univale era um centro de referência na área da fonoaudiologia. Os primeiros cursos foi na Univale. E aí eu comecei então a buscar esse conhecimento e a me dedicar na área de desenvolvimento de tecnologias para a área de tratamento da surdez. Então, nessa época, eu comecei com uma pequena empresa, saí de Florianópolis e vim para Joinville para começar essa área aqui em Joinville. Tá. Em qual momento percebeu que precisaria expandir o conhecimento para a área como gestão administrativa, por exemplo, que é importante? O senhor teve empresas, vendeu para multinacional. O senhor chegar nesse nível não foi só com a educação na área de fonoaudiologia, também teve processos de administração, processos de contabilidade. Como que foi isso para o senhor? É uma boa pergunta, né, Victor? Porque hoje, já com mais de 30 anos nessa área da reabilitação auditiva, nós precisamos estar inovando. E hoje, além de eu ser um especialista na área da audição, eu também tenho que ter habilidade em outras áreas de conhecimento. Então, eu preciso entender um pouco de contabilidade, entender um pouco de gestão administrativa, de RH, e é muito difícil para nós, da área da saúde, ter isso na nossa formação. A gente precisa buscar esse conhecimento. E o que me ajudou durante todo esse processo foi ter uma ferramenta onde eu pudesse ter as informações mais rápidas e mais adequadas. Por exemplo, a utilização de software. Hoje eu não consigo entender nenhuma empresa, seja ela pequena ou grande, de não ter uma ferramenta por trás, um software que consiga gerenciar todas as suas atividades profissional, independente da área que ela tem. E o que que o senhor acha importante nessa ferramenta? O que que esse software tem que ter? Quais são as situações que o senhor olha já? Ah, não, o software tem que ter no mínimo que especificações? Eu já passei por esses mais de 30 anos da atuação, já utilizei várias ferramentas de software, de RPs e tal, para poder gerenciar o meu negócio. Existem muitos softwares no Brasil disponíveis hoje, mas poucos completos. Porque não adianta você ter uma ferramenta que é muito boa na área de gestão clínica, então eu vou ter toda a evolução do paciente, eu vou ter toda a parte de diagnóstico ali, mas eu não tenho um contrapartida financeiro, ou eu não tenho um contábil. E o grande desafio hoje é um software completo que consiga te atender desde a parte da evolução do teu caso do paciente a toda a estrutura que você precisa no desenrolar do negócio. Então, a parte contábil, financeira, fiscal, RH, relatórios gerenciais, KPIs que você sabe se a tua empresa está indo bem ou não, que você consiga avaliar o desempenho dos teus colaboradores. Então, essa ferramenta completa realmente é um desafio no mercado. Isso me fez, inclusive, buscar informações fora do Brasil, tentar trazer conhecimento de fora do Brasil para poder conseguir complementar com a necessidade nossa localmente.
Mas hoje eu digo para ti que a maior dificuldade é ter software completo no mercado, que até, claro que existe, caríssimo, empresas, softwares muito robustos, que vai além do que você precisa, inclusive. Mas uma ferramenta simples, completa, que atenda toda a nossa área de atuação, é difícil você encontrar no mercado nacional. Cada área de atuação, ela tem as suas especificidades, né? Por exemplo, o senhor precisa ter o controle de exames, hoje o senhor precisa ter o controle dos laudos que o senhor já passou, o Isso. senhor precisa ter a gestão financeira, gestão comercial, porque vendeu um aparelho, o senhor quer receber esse aparelho, e se não recebeu, o senhor quer cobrar. Como que funciona isso? Como que o senhor vê o software ideal para a sua empresa? Então, dentro dessas ferramentas, o ideal é que ele consiga fazer uma integração com a minha contabilidade, que a contabilidade consiga ter informações fidedignas do que está sendo lançado hoje no meu sistema, possa me gerar os relatórios para me ajudar na tomada de decisão. Então, você tem uma ferramenta que consiga ser fácil de você fazer a inserção das informações e que tem essas integrações com o banco, integrações com a contabilidade. Isso facilita muito, né, o nosso dia a dia e nos dá mais segurança no uso dessa ferramenta. Sim. O senhor montou uma rede de clínicas de atendimento, de lojas de venda de aparelhos auditivos. O senhor já é referência no mercado, mas eu vejo que o senhor está buscando conhecimento fora do país, hoje no Canadá, por exemplo. O que leva, o que motiva o senhor ainda a buscar conhecimento, mesmo se já é uma referência no setor, se já tem um histórico profissional, um histórico empreendedor aí invejável, né? Então, o que levou a buscar esse conhecimento fora? É uma boa pergunta sua também, Vitor, porque na verdade a nossa área ela está em constante evolução. E eu vejo que hoje o profissional, o empresário, que ele ficar só limitado com o conhecimento que ele tem, ele vai chegar um momento que vai estar obsoleto. Então, o que eu faço hoje de bom, amanhã já não vai funcionar mais. Eu preciso estar buscando a formação continuada. Por isso que eu vou sempre em congressos internacionais, todo ano eu vou, pelo menos um ou dois. Participo em congressos nacionais, nós vamos estar participando agora do Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia, que vai ser aqui em Florianópolis, vamos estar participando lá, para ver o que está realmente de novidade no mercado, tanto no mercado internacional quanto no mercado nacional, para oferecer para o nosso paciente o que é de melhor em tratamento da audição, em soluções, e também entender como é que eles utilizam a ferramenta do software lá. Saber se a ferramenta que eles utilizam para fazer o gerenciamento do business deles é mais ou menos o que a gente utiliza aqui, eu tenho algo diferente. Então essa é a minha razão de que eu estou estudando fora do Brasil, que eu estou buscando conhecimento fora do Brasil, para implementar as nossas ferramentas aqui no Brasil. Legal. Bom, senhor Nildo, a gente conversou até agora a respeito de como a sua carreira iniciou, né? Entendendo suas motivações, formação, buscando conhecimento no exterior, mas dentro desse contexto, a gente queria entender também como foi a transição de um fonoaudiólogo para um empreendedor de sucesso. É uma boa pergunta, é uma pergunta desafiadora, né? Porque, na verdade, quando eu comecei esse projeto, a minha visão não era ser um empreendedor, ou ter várias empresas, ou trabalhar ou ter hoje o alcance que a gente tem na área da reabilitação aditiva. Foi uma construção, na verdade. Foram vários cursos de formação. Para ter uma ideia, eu cheguei a fazer o Empretec, né? Que é um curso oferecido pelo Sebrae, que nos ajuda a abrir uma empresa. Isso, eu fiz vários tipos de programas como esse, que foi me ajudando a dar bagagem e conhecimento. Mas, te dizer assim, se teve algum momento, eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu observei que a empresa precisava de ser modernizada, fui tentando modernizar, por isso, então, eu estar buscando sempre inovações, e o mercado foi indo e a gente foi crescendo. Uhum. Uma das coisas que eu utilizo na estratégia, que daí foi o que me baliza até hoje, eu uso muito a estratégia do Oceano Azul. Então, é um livro que eu me utilizo para usar minhas práticas do dia a dia dentro do meu negócio. Porque hoje você tem o mercado, ele é concorrente, ele é crescente e é desafiador. Você precisa trazer coisas novas, inovações, para conseguir dar conta
de superar as tuas metas e estar no teu dia a dia crescendo. Inclusive, na própria pandemia, por exemplo, nós conseguimos manter, mesmo passando no processo inicial, fechar a clínica, não pode atender, tem que ter questão de proteção, o nosso público é muito idoso, você tem que proteger o idoso com relação à contaminação. Então, nós paramos, fechamos as unidades, se reunimos, fizemos uma reunião estratégica e pensamos, bom, vamos fazer o que a partir disso? E aí uma das soluções foi nós implementar precocemente o programa de telesaúde. E nós conseguimos, através de ferramentas, conseguir dar o suporte para o paciente na casa dele online. Então, nós conseguimos fazer acesso de programação de aparelho auditivo, nós conseguimos fazer o acompanhamento da evolução da necessidade dele através de um profissional de fonoaudiologia e ele através do uso da internet, da ferramenta de computador, até mesmo o smartphone, ele conseguiu se conectar com a gente e teve o seu atendimento. E quando precisava de produto, nós embalávamos, fazia toda uma proteção, higienizava, mandava lacrado para ele, ele abria, fazia a adaptação nele mesmo, que já era experiente, e aí nós fazíamos o ajuste fino remotamente. Então foi uma forma que nós encontramos, isso nos manteve ativo na pandemia e conseguimos manter no final do processo de um crescimento de 15%. Ainda cresceu durante a Ainda pandemia. cresceu durante a pandemia. Esse diferencial inovativo, essa característica criativa que o senhor tem realmente é um diferencial, mas eu acho que a chave disso é a velocidade com que é implementado. Porque a pandemia ela veio muito rápido, ela mudou o jogo muito rápido. Então, ou a gente mudava rápido junto com ela, ou ficava para trás. Então, essa mudança de chave e capacidade de mudar essa chave é um diferencial competitivo bem grande. Não tinha como você você tem que tomar uma decisão rápida, tem que pensar estrategicamente. Claro que eu já tinha no meu escopo, já pensado em algo, até pensando hoje na telesaúde, né? Então, se pensa muito num atendimento remoto a pacientes, isso antes da pandemia. E com a pandemia nós tivemos que acelerar esse projeto e começar a implementar. Então, mas vamos lá, como o senhor mencionou antes, o grande oceano azul, né? A gente tem um mercado muito competitivo, com muitos concorrentes, às vezes concorrentes com qualidade de serviço igual. Exato. E a gente tem que estar sempre se reinventando para melhorar. Dentro desse contexto, como que o senhor consegue equilibrar o atendimento clínico ao empreender, ao gerir um negócio? A maior desafio nosso da área da saúde, porque nós não temos essa formação de gestão. O profissional tem que buscar. Então, se você se dedica, você tem que ser um bom técnico, fazer um bom diagnóstico, fazer um bom atendimento, oferecer a melhor solução para o teu paciente. E, contrapartida, você tem que gerenciar o teu negócio, o teu business. Então, isso, o que fez o divisor de águas dentro do meu negócio e dentro da evolução da minha empresa, foi ter um software adequado, um software que conseguisse me dar conta dessa outra parte, da gestão empresarial. Então, eu consigo relatórios, conseguia fazer a parte de interação com os pacientes. Isso me ajudou através do uso de ferramentas. Então, é um sistema que te permite dedicar mais tempo para o paciente, mantendo o atendimento humanizado, mas ao mesmo tempo uma ferramenta que trabalha a parte burocrática por trás, agilizando o trabalho. Com certeza. A ferramenta, eu sempre acreditei no software, eu não consigo entender um negócio hoje, qualquer business que seja, mesmo um profissional que trabalha só com terapia. Ele tem a clínica dele, ele, o paciente e a família, onde ele faz as interações. Se ele não tem uma ferramenta de controle, gestão de relatórios, gestão de contratos, gestão de preço, como é que ele vai gerenciar isso? Porque ele tem que se dedicar para a terapia. Então, a ferramenta nos ajuda muito, com certeza. É que no universo que a gente vive atual, a ferramenta não serve mais só para a gente se organizar ou entregar obrigações fiscais. Ela serve também como um diferencial competitivo, para a gente conseguir melhorar os resultados. Sem dúvida. Ele consegue gerar relatórios para ver como é que está a evolução, como é que está o desempenho. Então, ele traz relatórios que ajudam a entender o desempenho. Quantos agendamentos eu fiz, quantas eu consegui transformar em atendimento, qual é o índice de atendimento que eu estou gerando mensalmente, qual é o meu retorno financeiro, qual é o meu custo de estar gerando esses atendimentos. Então, isso as ferramentas, software que vai te ajudar. Porque você não consegue fazer isso com planilha de Excel. Tem gente que ainda usa, né? Eu não sei como. Bastante comum, inclusive. Então eu não sei como a pessoa ainda se basear a gestão do negócio dele em ferramentas de Excel. Eu não consigo entender. Então, o software, quando você tem uma ferramenta completa, isso te dá um sossego.
Vou fazer uma pergunta capciosa agora. Claro. Como empreendedor de sucesso, qual o primeiro pensamento que o senhor tem quando acorda? A gente sempre tem todo empresário tem aquela preocupação, porque quando a gente está empreendendo, você tem famílias que estão dependendo do teu negócio. Então a preocupação sempre minha é, eu vou conseguir dar conta de gerar receita suficiente para pagar as pessoas, para ajudar os colaboradores e também para prestar um atendimento adequado para os meus pacientes? Eu acho que o maior desafio hoje do empresário é ter a certeza de que ele está conseguindo dar conta de honrar os seus compromissos. Ter um negócio saudável, né? Ter um negócio saudável. Isso é Perfeito, perfeito. E qual o último pensamento antes de dormir? missão cumprida. Perfeito. Conseguir dar conta e as coisas vão indo, vão encaminhando e um dia de cada vez, né? Step by step. Uhum. Qual o primeiro indicador que o senhor olha quando abre a empresa? Então, aí o software é uma ferramenta que está ali para te ajudar com isso, né? Você tem que ver como é que estão os teus agendamentos, como é que está o teu fluxo de atendimento, os pacientes, que tipo de atendimento que você vai ter naquele dia. Você tem que preparar o teu dia baseado nos relatórios que você gera já no início do dia. Então, reúne a equipe, nós temos quantos atendimentos agendados, tantos atendimentos, quantos são para fazer venda de aparelho auditivo, quantas que são para que eu possa estar fazendo acompanhamento, quais são os retornos de teste que está vindo naquele dia. Então, as ações são tomadas baseadas nessa análise no início do dia. Tá municiado de Tá informação, municiado, é importante claro. para traçar a trajetória do dia, da semana. do mês, Prepara a né? equipe fica mais com confiança, sabe o que vai encontrar pela frente, então é estudado toda a parte além de você saber os pacientes, o tipo de atendimento que você vai ter, você tem a chance de identificar e revisar cada paciente, cada tipo de atendimento que você necessita. Então, Perfeito. isso ajuda muito. Perfeito. E no final do dia, quais indicadores são importantes? Fazer a leitura para saber se o dia foi bom, se o dia foi ruim, se a empresa falhou em alguma coisa, o que dá para melhorar. O que a gente sempre observa no final do dia é quantos pacientes desmarcaram, porque a gente tem a confirmação e chega na hora H, algum paciente acontece algum imprevisto, então a gente vê quantos que não confirmaram, quantos orçamentos que não foram finalizados, para que já possa ter o gatilho, e aí o software te dá essa possibilidade, já gera o gatilho para o próximo dia, ou para você retomar esse paciente através de um serviço de call center, através de uma estrutura de atendimento que vai retomar esse paciente, chamar ele para reagendar, chamar ele para retomar o orçamento dele. Então, a importância de você saber no final do dia o que deu certo daquilo que você programou e o que precisa ser reprogramado. Perfeito. Então, isso eu acho que é a principal ferramenta. Pode te dar essa ajuda. Senhor Nildo, quais foram as habilidades de gestão, de administração do negócio mais desafiadoras para o senhor? Teve vários processos que são difíceis dentro da gestão do negócio, desde a parte de RH, né, gestão de pessoas, você tem que ter um controle das pessoas e tem que ter um plano de carreira, então você precisa também de uma ferramenta que te ajude nesse controle da gestão de carreira para motivar a equipe. Você tem que ver a questão dos indicadores teu financeiro, saber se você está se pagando, se a empresa está saudável, como é que está o retorno do teu investimento. Você tem que ter ferramentas de evolução do atendimento ao paciente, porque eu preciso dar segurança do que todo o procedimento que eu estou realizando com o meu paciente está sendo arquivado e está criando uma evolução sobre esse quadro dele. Então, eu preciso pegar, por exemplo, uma audiometria que eu fiz há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e está evoluindo a cada 2 anos, fazendo novo e sabendo se piorou, como é que está esse paciente hoje. A estratégia que eu utilizava 10 anos atrás é a mesma de hoje, é outra tecnologia. Então, a tecnologia também se moderniza a cada 3 anos. Então, eu preciso ter toda essa evolução desse quadro. E hoje, para você ter uma ideia, antigamente eu utilizava 3 softwares para você se posicionar. Eu utilizava um software para controlar os exames, para poder ter o histórico da evolução clínica dele, dos exames. Eu tinha um outro software para fazer a parte da evolução da reabilitação auditiva, que é do teste do aparelho, as calibrações dos aparelhos auditivos, que é o software NOAA. E eu tinha uma outra ferramenta para me ajudar nessa parte empresarial. Então, eu tinha que estar utilizando 3, 4, muitas vezes 4 ferramentas. E algumas pessoas ainda têm o hábito de usar ferramenta de Excel.
que eu sou contra completamente. Eu acho que eu tenho que usar software. O software tem que estar completo para me atender e não usar outros paralelos. Então, o maior desafio hoje para o empresário é ter uma ferramenta única, completa, que ele consiga fazer toda a gestão dele num único lugar. Certo. E como o senhor aplicou os seus conhecimentos em contabilidade, em finanças, que o senhor foi estudar, procurar conhecimento, como que aplicou isso dentro da empresa? Quando eu fazia as reuniões, por exemplo, eu tinha a contabilidade, já está comigo há mais de 20 anos. Então, quando eu tinha as reuniões, eu ficava só ouvindo. Então, me falava de indicadores, trazia DRE, trazia balanço. O que é isso? Que história é essa? E mostrava os indicadores para mim. Eu ficava, porque na área da saúde você não tem essa formação. Eu fui obrigado a fazer MBA em auditoria, controladoria financeira, para entender um pouco mais do processo, entender dessa área de gestão. Busquei curso na área de gestão empresarial para me ajudar a entender. Então, eu como profissional tenho que me preparar para saber utilizar as ferramentas. Então, até nós conversando recentemente, você comentou, nossa, mas nós estamos com uma ideia do software que vai ajudar a treinar esse empresário a usar a ferramenta. Cara, isso é fantástico. Você tem um software que você pode ser treinado não só para utilizar no dia a dia alimentar e tal, mas para resgatar e ter as informações dentro desse software que vai te ajudar no teu dia a dia e você ter uma capacitação para isso. Eu acho que isso é o que o empresário precisa, de ter uma ferramenta confiável e ter essa evolução de treinamento, de acompanhamento, de cursos, inclusive de consultoria, que é a ideia da Smartphone. Eu penso dessa forma, né? Então, O senhor buscou o seu conhecimento, o senhor não sabia, quando a contabilidade lhe falava para que o senhor pudesse entender, o senhor foi lá e foi estudar Isso controladoria, foi estudar finanças, uhum. foi estudar, ler um balanço, ler um DRE, né? Hoje, a questão do software poder lhe dar os indicadores de uma maneira compreensiva na sua linguagem é muito mais válido do que correr e buscar conhecimento. Queira ou não, tem o custo de buscar o conhecimento, tem o seu tempo. O tempo. Então, Isso assim, mesmo. hoje na proposta do smartphone, a gente tem a consultoria para que você possa melhor utilizar o sistema e obter os seus indicadores ali, seja o indicador financeiro, seja o indicador comercial. Então, essa é a proposta, como foi falado, né? A proposta da smartphone de poder ampliar as informações. Não, e essa ideia que vocês estão fazendo de criar uma tela específica para o gestor, né? Dele poder já ter os principais indicadores na mão, isso vai facilitar muito, né? Porque fica simples e é visual. Você não precisa ter grandes conhecimentos. Você só olhou, você já vê, nossa, eu tenho tantos agendamentos, tenho tantos para orçamento, tenho tantos pendentes para finalização de vendas. Então, isso já facilita. Isso já nos ajuda a dar mais tranquilidade. O que você aprendeu sobre liderança ao longo do tempo? Tem algum caso específico para contar para a gente? De liderança, né? Aí depende muito qual é a linha que você está pensando, né? Porque se for pensar em liderança, né, em liderar, tem vários líderes, né? Pessoas que fizeram a diferença e até estava escutando um documentário essa semana, inclusive, do filho da dona Zilda, que fez o programa lá da infantil, da Pastoral da Infância, que era uma médica pediatra, fez a formação em sanitarista e começou, junto com a Igreja Católica, a fazer um programa de cuidado da criança. E eu estava escutando, você vê, é uma pessoa que se dedicou à vida dela e ela teve, acabou perdendo um filho ainda com um aninho de vida e fez ela se dedicar à vida dela como médica, como sanitarista, a salvar crianças. Então, são exemplos, né, que a gente tem que seguir de líderes, pessoas que estão com o propósito de fazer uma diferença. E dentro desse projeto de empresário e de ser fonoaudiólogo ou ser investidor, você precisa pensar o seguinte: tem que ter um propósito. Não dá para você querer abrir uma empresa do nada sem propósito. A chance de fracasso é grande. Por isso que no Brasil a estatística mostra um número absurdo de empresas que abrem, a pessoa vai lá, trabalhou, sei lá, 20, 30 anos numa empresa,
receber um valor lá e vai investir, vou abrir meu próprio negócio e acaba quebrando. Por que que isso acontece, né? Então, a minha análise, não sei se eu estou com a análise correta ou não, mas o meu ver, se você não tem um propósito, você não consegue avançar. E se você escutar, e eu gosto muito de ouvir vários líderes, então se você escutar as pessoas que criaram algo grande no mercado, você vê essas pessoas falando de propósito. Tem que ter um propósito. Então, a minha empresa, ela tem um propósito, que é tirar as pessoas do isolamento e do sofrimento que a privação auditiva causa aos pacientes. Um paciente que não escuta, ele se isola do convívio social, ele evita a situação de comunicação, ele sofre, podendo causar depressão, tem problemas de memória, porque eu não estou estimulando aquele cérebro. Então, o propósito nosso, desde o início, é fazer algo para o próximo. Então, o nosso é tirar o paciente do isolamento. E eu não sei se você sabe dessa estatística, não sei se eu já falei ou não contigo, mas no Brasil atende somente 10% da população diagnosticada com problema de audição. Então, nós temos 90% das pessoas sofrendo com privação auditiva. E aí está o meu propósito de mudar esse cenário. Por isso que eu continuo trabalhando, continuo buscando. Legal. E estou aí. Uma das cenas que me marcou muito foi de uma criança que ela não tinha, não ouvia, né? E ela conseguiu, a família conseguiu colocar um aparelho, né, na criança para que a criança pudesse ouvir. Aquilo para a criança foi algo surpreendente, porque ela nunca tinha ouvido, não tinha. E a adaptação, eu vi que foi um negócio muito, até um pouco complicado, porque a criança nunca ouviu e começou a ouvir aquilo, a criança berrava e a criança tal. Mas a sensação de ver os pais dele, vendo o filho, poder estar ouvindo como eles ouviam, foi muito legal. Foi muito legal. É muito legal, né, Vitor? É muito emocionante. Tem vários vídeos aí que estão disponíveis na internet que mostram um bebezinho que colocou o seu aparelho pela primeira vez. Sim. Ele estava chorando, estava isolado praticamente, mesmo que estava no colo da mãe. Quando o profissional colocou o aparelho, essa criança começa a sorrir, começa a gerar som, a balbuciar, e é emocionante esse vídeo. Então, você transformar a vida da pessoa, e o nosso maior prêmio é esse. Então, não se trabalha só pelo financeiro, se trabalha por algo maior, que é essa transformação que você pode fazer no ser humano. O senhor falou sobre os indicadores que as empresas fecham nos primeiros anos, né? Eu acompanho empreendedorismo, e principalmente empreendedorismo da micro e pequena empresa, né? Micro e pequena empresa, na maioria das vezes, ela é formada por alguém que sabe fazer algo muito legal e que quer tornar isso público, quer trazer. E eu fico imaginando, né? Como que eu vejo o sucesso e como que eu vejo o fracasso de algumas situações. Não há de duvidar o seu sucesso na área do empreendedorismo, mas o senhor, quando começou no empreendedorismo, além de fonoaudiólogo, o senhor procurou outras capacitações. Com certeza. E a maioria dos empreendedores que eu vejo, eles têm o conhecimento técnico, mas não têm o conhecimento de gestão, né? E esse conhecimento de gestão hoje não precisa necessariamente ser um conhecimento de como fazer um fechamento de caixa, de como fazer o controle das finanças, porque isso, por exemplo, o sistema pode gerar para você. O sistema pode te dar todas essas informações e você não precisa estudar isso, né? Agora, a questão principal, que é a questão técnica, se você está bem embasado, se você aprendeu bem a utilizar o sistema, tirar tudo aquilo que tem de vantagem no sistema, ele acaba te dando um panorama da empresa, acaba te dando o que falta de conhecimento de gestão. O senhor, lá no começo, o senhor procurou conhecimento, procurou fazer um MBA, procurou fazer. Hoje, talvez não seria tão necessário se tivesse utilizado o sistema naquela área. A smartphone é específica para a área de fonoaudiologia, né? Então, e trazer esses indicadores da área para vocês, né? Essa é a diferença de um sistema voltado 100% à área de fonoaudiólogo.
É muito legal o que você está falando, porque realmente poupa tempo o empresário, ele pode se dedicar mais tempo no atendimento aos pacientes e buscar soluções para o paciente, porque realmente, antigamente, você tem que buscar o teu conhecimento, porque o software não tinha toda essa possibilidade que hoje, com o software smartphone oferece. Você tinha que buscar conhecimento e utilizar o que você tinha de ferramentas. Então, hoje eu vejo que essa facilidade de ter um software completo pode te ajudar. E esse software ele vem de encontro ao propósito, né? Porque Sim. também ajudar as empresas que estão nesse ramo de reabilitação auditiva a ser mais eficientes, até mesmo do controle dos seus pacientes, do controle dos agendamentos, controle dos acompanhamentos, controle dos exames dele. Será que a audição dele está piorando? Não está? Então, eu não precisar mais ter softwares como o InAudio, um dos exemplos, né? Que a gente utiliza muito software como o InAudio, e mais o software NOA, e mais o software de gestão, e mais o software contábil, e mais o software bancário para gestão de documentos contábeis. Então, você ter tudo isso integrado, isso nos dá um alívio e nos deixa mais tranquilos para poder desenvolver aquilo que a gente tem que saber bem, que é atender o paciente, fazer a melhor parte da gestão da consulta, porque o software vai me ajudar a fazer o restante, mesmo eu tendo um grande conhecimento ou eu tendo um conhecimento médio, mediano. Tranquilo. O processo de gestão em si, ele parece ser algo difícil, né? Que o empreendedor que está começando hoje, que é um excelente técnico, como a gente falou, ele pode fazer para facilitar esse trabalho difícil, esse trabalho burocrático no dia a dia dele. O que vai facilitar ele é ter ferramentas que ele consiga contar para ajudar a tirar os relatórios gerenciais. Então, o que vai ajudar ele a desenvolver o melhor trabalho dele é ter segurança de uma ferramenta que tem essa possibilidade. Então, não vejo outra situação. Ele tem que ter, eu não consigo ver uma empresa hoje sem software. Então, se você tem um software que te ajuda em todas as áreas, é muito mais eficiente do que você ter que usar 3, 4, 5 softwares separados. Sem contar que fica um banco de dados aqui, o outro banco de dados lá, fica tudo espalhado, então eu tenho que estar alimentando o paciente aqui, tenho que realimentar lá. É confuso trabalhar dessa forma. Até o tempo de consulta para poder consultar todas essas bases para poder dar uma resposta para o paciente, né? Para você ter uma ideia, dentro do software que a gente utilizava, eu não tinha nenhuma integração com a ferramenta do NOA. Então, o NOA, todo mundo que trabalha com a reabilitação auditiva usa o NOA. É uma ferramenta que foi desenvolvida em parceria com os fabricantes de aparelhos auditivos mundialmente para gerenciar os programas de cada fabricante. Então, você pensa, eu tenho um NOA, e aí ali eu coloco a ficha de um paciente e eu consigo atender todos os fabricantes numa única ferramenta. Antes do NOA, eu tinha que ter um cadastro para cada fabricante. Se eu tenho 10 fabricantes, 10 empresas, 10 produtos, eu vou ter que trabalhar 10 cadastros. Então, o NOA veio para isso. Agora nós temos uma ferramenta chamada smartphone que consegue conectar com o NOA. Então, se eu tenho 3 clínicas, 3 filiais, o NOA também não conseguia integrar, era tudo separado. Eu tinha o NOA numa cidade, o NOA, por exemplo, em Blumenau, o NOA em Joinville, o NOA em Florianópolis, e aí eu não conseguia integrar. Cada um tinha a sua base. Agora eu consegui integrar todos numa base só. E ainda armazenamento em nuvem, com todo o protocolo de segurança. E eu consegui ter acesso a essas informações de qualquer lugar. Isso é maravilhoso, Vitor. Isso aí é o sonho de consumo de todos os profissionais da minha área.